capítulo 4, Jezabel versus Rainha dos Céus. Com toda a sua destruição, toda a sua falta de santidade e integridade, Jezabel é apenas um principado posterior ao que é ainda mais abominável a Deus, um principado denominado como a Rainha dos Céus, ou a Grande Babilônia. Israel lutou durante séculos contra o culto a Baal. Sua fraqueza espiritual era tal que eles começaram a adorar o que seus antepassados nunca adoraram. Porquanto me deixaram e alienaram este lugar, e nele queimavam incenso e a outros deuses, que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue de inocentes, porque edificaram aos altos de Baal para queimarem seus filhos no fogo em holocaustos a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me veio ao pensamento. Jeremias 19, versos 4 ao 5. A rainha dos céus era a deusa assírio-babilônica, Ishtar. Na época de Jeremias, este governante demoníaco era adorado por toda a família. Mesmo as crianças foram servi-lo. Os filhos apanham a lenha, e os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa para fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Jeremias capítulo 7, verso 18. Jezabel diz: adorem a meu Deus. Contudo, a rainha dos céus diz: eu sou Deus. Assim, Jezabel desvia de Deus e a rainha dos céus toma o lugar de Deus. A nação tinha caído num estado de ruína que o Senhor já não podia suportar. Deus disse a Jeremias que parasse de orar por eles e os avisa sobre o seu julgamento. Portanto, lançar-vos-ei fora dessa terra, para uma terra que não conhecestes, nem vós, nem vossos pais, e ali servireis a deuses alheios de dia e de noite, porque não usarei de misericórdia convosco. Jeremias capítulo 16, verso 13. Profetas advertiram a nação sobre a adoração a Baal, mas quando a rainha dos céus se tornou o ídolo de toda a família e todos acreditaram nela, o fim chegou para Judá e um terrível juízo divino caiu sobre eles. Deus é longânimo e luta por nós quando nos afastamos dele, mas ele se indigna santamente quando alguém, como o principado da rainha dos céus, toma o seu lugar em nossas vidas, usando de nossa permissão. A nação não foi apenas punida com a catástrofe, mas caiu nas mãos de Nabucodonosor da Babilônia. Foi destruída e pessoas foram levadas para um longo cativeiro babilônico sobre este rei cruel e pagão. O rei Zedequias, que tentou fugir, foi capturado, como Jeremias havia profetizado, e por último ficou após ver seus filhos assassinados. Então ele foi acorrentado e levado para a Babilônia. Os palácios foram queimados, os muros de Jerusalém destruídos, os nobres mortos e a maioria das pessoas foram levadas como escravas. Quando uma igreja, uma família ou uma nação se rende ao governo da Rainha dos Céus, é inevitável que o julgamento de Deus venha com um terrível castigo, e a oração não pode mudar isso. Para demonstrar que houve uma estrutura de governo demoníaco maior, Rainha dos Céus, que existia antes de Jezabel e que a influenciou e a fortaleceu em todo o seu reinado, faremos nesse capítulo uma analogia entre ambas. Para tanto, recorreremos à palavra, comparando algumas passagens bíblicas, nas quais são relatadas respectivamente as características de Jezabel e da Rainha dos Céus. Uma dessas passagens é relatada no livro de Apocalipse, onde encontramos uma das características da Rainha dos Céus, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam sobre a terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição.
Apocalipse, capítulo 17, verso 2. No capítulo 2 do mesmo livro, encontramos a mesma característica em Jezabel. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar aos meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Apocalipse 2, 20. A primeira característica abordada é o vinho da prostituição. Ambas se prostituíam e levavam os reis a se prostituírem e a fazerem alianças com elas. Ambas operavam por meio da prostituição. A segunda característica é a vestidura de rainha. Sobre esse aspecto, temos registro relativo à rainha dos céus em Apocalipse 17, verso 4. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Observe que ela está vestida como rainha, mas também é uma prostituta. Compare ao relato de 2 Reis, capítulo 9, verso 30. Depois Jeú veio a Jezreel, o que, ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. A rainha Jezabel também estava adornada, como quando Jeú estava prestes a acabar com seu reinado. A terceira característica em comum é o título dado como mãe de prostituições. Segundo Gênesis 3, Adão deu nome à sua mulher, chamando-lhe de Eva, que significa mãe de todos os viventes. A rainha dos céus se apropriou da palavra liberada por Deus à mulher e, usando essa linha de pensamento de que seria geradora de vida e mãe de todos os viventes, a distorceu para fundamentar um sistema cultual. Falarei mais à frente sobre a origem desse culto. Em Apocalipse, capítulo 17, verso 5, continua a descrição da rainha dos céus, destacando esta característica. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Também, Jezabel foi chamada assim por Jeú, em 2 Reis, capítulo 9, verso 22. E sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse: "A paz, Jeú?" E disse ele: "Que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas." Na primeira passagem, encontramos uma mãe de meretriz e suas abominações, a rainha dos céus. Nesta, a mãe Jezabel, prostituta, e suas feitiçarias, ou seja, suas abominações. Outro fator em comum entre a rainha dos céus e Jezabel é que existe um comando da parte de Deus em não sermos partícipes das iniquidades dela e para sairmos do seu governo e não tolerarmos sua estrutura em nossas vidas. E ouvi outra voz do céu que dizia: "Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar, como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras, no cálice em que vos deu de beber. Dai-lhe a ela em dobro." Apocalipse 18, verso 4 ao 6. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: "Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor, e o teu serviço e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria." Apocalipse capítulo 2, verso 18 ao 20. Há também semelhança na queda de ambas. "E clamou fortemente em grande voz, dizendo:
Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios e covil de todo espírito imundo e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Apocalipse capítulo 18, verso 2. Esta passagem relata a queda de todo o sistema demoníaco construído pela Rainha dos Céus. A rainha Jezabel também sofreu uma queda em 2 Reis, capítulo 9, 33. Então disse ele: lançai-a daí abaixo. E lançaram-na abaixo e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Jeú, um rei, foi usado por Deus para destronar a Jezabel, uma rainha. Em Jeú encontramos duas características que alguém que irá confrontar Jezabel precisa ter. Jeú era um guerreiro, foi capitão do exército de Israel. Precisamos ser guerreiros e dominar as táticas e armas de guerra. Ele também foi ungido rei. Esta característica nos fala do apostolado. A realeza é símbolo do ministério apostólico. Se quisermos vencer a Jezabel, precisamos ter postura de guerreiro e atuar em uma dimensão apostólica, o que implica numa dimensão territorial de autoridade, com o intuito de estabelecer os modelos do reino dos céus, através de uma cultura que não tolere as obras dos arquitetos das trevas ou principados. Ainda que todos não sejam apóstolos, todos podemos operar na dimensão apostólica, ou seja, conquistar os territórios implantando os arquétipos celestiais aqui na Terra. Há outro detalhe importante nessa passagem de 2 Reis, capítulo 9, do verso 30 ao 37. Depois Jeú veio a Jezreel, e o que ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. E, entrando Jeú pelas portas, disse ela: teve paz em Ri, que matou a seu senhor. E levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai-a daí abaixo. E lançaram-na abaixo, e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Entrando ele, e havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita, e sepultai-a, porque é filha de rei. E foram para a sepultar. Porém não acharam dela senão somente a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe o fizeram saber, e ele disse: esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo: no pedaço do campo de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel, e o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo, na herdade de Jezreel, de modo que não se possa dizer: esta é Jezabel. Para que Jeú pudesse derrotar Jezabel, foi necessária a ajuda angelical, o que nos mostra que existem anjos que operam nas regiões celestiais e trazem em si o encargo de Deus de destruir as estruturas jezabélicas. Para derrotar esse governo é necessário um movimento angelical. Todas essas semelhanças nos dão base para inferir que o principado que dominava Jezabel era a rainha dos céus. Jezabel é um corpo demoníaco que faz parte de uma estrutura maior chamada a Grande Babilônia. Ela é filha da Babilônia. Não temos como confrontar Jezabel sem antes compreender o mistério da rainha dos céus. Para confluirmos a relação existente entre a rainha dos céus e Jezabel, é importante relembrar que Jezabel é originária de uma região chamada Sidom, que significa caça. Os sidônios eram caçadores, e o primeiro caçador que se apresenta na Bíblia é chamado de Nimrod. E Cuxi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra, e este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz: como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Agade e Calné, na terra de Sinar.
Desta mesma terra saiu a Assíria e edificou a Nínive, Reobote-ir, Calá e Rezém, entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. Gênesis 10, verso 8 ao 12. Cuxi era filho de Cão. Logo, Nimrod era neto de Cão, o filho que Noé amaldiçoou. Nimrod foi o fundador da Babilônia, o primeiro império mundial. Foi também o idealizador da Torre de Babel e o edificador de Nínive. O significado do seu nome é aquele que se rebelou. A Bíblia também nos fala de outros 3 filhos de Cão, Misraim, Put e Canaã. Na genealogia registrada em Gênesis 10, encontramos Sidom, o primogênito de Canaã, que deu origem aos Sidônios, povo do qual Jezabel fazia parte. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, Gênesis 10, verso 15. A mãe de Nimrod era uma mulher chamada Semiramis. Os registros históricos apontam uma relação incestuosa entre Semiramis e Nimrod, na qual foi gerada uma criança por nome Tamuz. Nimrod, durante uma caça, foi atacado por um animal e morreu. Para justificar o nascimento desta criança, Semiramis criou uma lenda, onde Tamuz era Nimrod redivivo, ou seja, reencarnado, e por isso foi chamado de Menino Deus. Então Semiramis tornou-se mãe e esposa ao mesmo tempo. Este mito deu origem ao culto à deusa mãe, a rainha dos céus, e ao filho reencarnado, o menino Deus. O profeta Jeremias faz menção a esse sistema cultual. Os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa para fazerem bolos à rainha dos céus e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Jeremias 7,18. Mas certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso à rainha dos céus e oferecendo-lhe libações, como nós e nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. E então tínhamos fartura de pão e andávamos alegres e não víamos mal algum. Jeremias 44:17. Observamos aqui a relação entre Jezabel e a rainha dos céus. E como acontece essa trama do mal para profanar de diferentes maneiras a composição santa que Deus idealizou para seu povo. Mas de onde vem esta autoridade destrutiva de Jezabel e como ela a exerce? É o que veremos no próximo capítulo. E aqui vamos começar a focar mais ainda no tema deste livro, o Anel de Selar de Jezabel.